Olá pessoal, boa noite. Aqui é o pastor Ailton e hoje nós vamos falar no Conhecendo a Nossa Bíblia. E o tema de hoje é respondendo a pergunta do Robson, da MVPM. O Robson fez a seguinte pergunta: Pastor, se Caim matou o seu irmão Abel e eram os dois únicos filhos de Adão e Eva, com quem Caim se casou? Então, perguntinha chatinha de responder, mas você vai ver que a gente vai entender tranquilamente essa questão, tá bom? Eu vou colocar aqui uma apresentação para nos ajudar aqui nessa nossa aula, ok? Então vamos lá. Esse é o Conhecendo a Sua Bíblia. Eu sou o pastor Ailton e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Então, com quem se casou Caim? Pergunta do Robson. Se Caim matou seu irmão Abel, com quem ele teria se casado? Então vamos sempre na Bíblia Sagrada. Então, lá no texto que nos vai dar o apoio e vai nos orientar nessa pergunta, está lá em Gênesis 4, 16 e 17. Diz assim, ó: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Em Gênesis 4, 25, a gente vê aqui o seguinte texto, ó: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Em Gênesis 5, de 3 a 4, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou a Sete, seu filho, a sua imagem a sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Reparem bem, nesse teve filhos e filhas. Os dias de todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Em Gênesis 5, 7 e 8, a gente vê aqui sobre Sete. Sete viveu 105 anos e gerou com sua esposa a Enos. Viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Olha aqui de novo. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Em Gênesis 7 e 8, a Bíblia nos mostra alguns fatos interessantes, né? Primeiro que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, né? A longevidade deles era muito grande. Então, o Adão viveu 930 anos. Sete também, seu filho, teve muitos filhos e filhas. Viveu 912 anos. Então, repare que essa longevidade dos primeiros homens, elas eram muito longas. Se nós observarmos que uma pessoa que vive na nossa geração 90 anos, viveu bastante, né? Teve uma vida bastante longa. Então, nós estamos falando de uma longevidade de 10 vezes mais, né? Então, de 900 anos. Então, nesse intervalo, eles levaram muito a sério aquilo que foi a recomendação, ou seja, eles tinham uma missão. Deus, quando criou o homem, ele diz assim: crescei e multiplicai, e povoai a terra. Então, eles levavam bastante a sério essa questão. Existem alguns irmãos que até hoje levam bastante a sério isso, né? Então, não é muito comum hoje, mas a gente tem relato aí de famílias que têm 9, 10, 12, 16 irmãos, né? Então, famílias grandes. Então, isso era levado muito a sério no começo, tá? Então, a gente tem aí um tempo reprodutivo muito grande, tanto de Adão como de Sete, em toda essa geração. Então, existe o quê? Um crescimento exponencial de pessoas, né? Então, quando Caim ele sai de perto da presença de Adão, ele já encontra bastante gente habitando a terra. E o próximo versículo, na verdade, lendo esses versículos, a gente pode já tirar algumas conclusões importantes. Então, a lógica bíblica, ela nos mostra, dentro desses versículos, que nem todos os filhos de Adão foram mencionados. Né?
Então, a palavra diz que se relata Caim, Abel e Sete. Mas a palavra diz que eles tiveram muitos filhos e filhas e que não foram mencionados na Bíblia, não temos nenhum relato deles. Outra coisa importante que nós podemos perceber é que os filhos de Adão, eles se casaram entre si. Não é? Então, nessa época, não era considerado pecado e era absolutamente normal que os parentes próximos pudessem se casar. Não é? E não havia nenhuma proibição. Essa proibição ela passa a existir com a lei, lá em Levíticos 18, na época de Moisés, onde o Senhor expressamente proíbe o casamento entre parentes próximos. Mas essa era uma prática absolutamente normal. Então, os filhos de Adão casavam-se entre si, era algo absolutamente permitido e normal naquele tempo. Outro ponto importante, a gente vê no relato da descendência que as mulheres não eram mencionadas. Então, não é por acaso que a gente não vê nenhuma mulher ser citada aí, porque era praxe, não se fazia menção às mulheres em nenhuma ordem de descendência, era um padrão, uma tradição. Não é? E, em quarto lugar, a gente pode afirmar, dentro dessa lógica bíblica e da palavra que nós lemos, que Caim, portanto, se casou com uma de suas irmãs ou até mesmo com uma de suas sobrinhas. O que nós precisamos entender também é a cronologia bíblica, né? Vai dar uma chave de entendimento muito bom para nós. Então, esse tempo bíblico, ele não é o mesmo tempo cronológico que temos hoje, de dias, de 24 horas, de meses, de anos, de segundos, de minutos. Então, a Bíblia tem a sua própria cronologia. Então, a Bíblia, por exemplo, cita Caim já na fase adulta, já como um agricultor, assim como Abel, né? Também se apresenta na fase adulta e ele aparecia ali como uma pessoa que cuidava dos animais. Portanto, a Bíblia não diz, por exemplo, quanto tempo se passou entre o versículo 16 e 17 do capítulo 4 de Gênesis, ou seja, entre o homicídio de Caim e aonde ele se afasta da presença de Deus e aonde ele chega no lugar onde ele coabita com a sua esposa, não existe uma menção de tempo. Quanto tempo levou isso? Isso pode ter levado 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos. Nós não temos essa precisão de tempo e a Bíblia não menciona quanto tempo foi. Então é perfeitamente possível que quando Caim ele sai e ele encontra a sua esposa e lá e se casa e tem seus filhos, Enoque, o período de tempo aí foi bastante grande e houve tempo para que os filhos e filhas de Adão, os filhos e filhas de Sete já tivessem povoado uma extensão muito considerável daquele lugar, ok? E para concluir, que eu acho que é muito importante, é que a Bíblia não pode ser visto e tratado como uma ciência, como um tratado científico. Não é essa a função da Bíblia Sagrada. Ela não foi escrita, ela não foi inspirada para que ela pudesse explicar todas as coisas no detalhe com relação à criação. A Bíblia, na verdade, ela tem uma função maior, mais sublime, que é revelar para nós a existência de Deus. A Bíblia existe para revelar quem é Deus, o Deus da inteligência amorosa, o Deus da criação, como agiu Deus, como fez Deus de forma inteligente e amorosa todas as coisas. Então, portanto, esse embate entre fé e ciência ela não faz o menor sentido. Na minha opinião, na forma como vejo a Bíblia Sagrada, a ciência e a fé elas andam de mãos dadas, elas andam juntas, e cada um com o seu encanto, cada um com a sua beleza, e que nós que somos cristãos possamos ver na Bíblia a figura inteligente e amorosa de Deus, que inspira todas as coisas, que cria todas as coisas, que existe uma inteligência maior em tudo aquilo que foi criado, e essa inteligência é o nosso Deus. Olha só,
Que coisa maravilhosa, que privilégio que eu e você temos de ler a Bíblia Sagrada e de conhecer o nosso Deus através dela. Por hoje é só, essa aula termina aqui. Espero que o Robson tenha a resposta da sua pergunta e até um próximo encontro. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Fica na paz.